Bom, aqui eu vou fazer assim, ó, eu vou aumentar aqui o terminal interativo, porque agora eu acho que eu vou usar bastante ele. A gente viu então, no último vídeo, a gente viu como fazer funções, a gente definir funções, mas além das funções que nós definimos, na verdade, existem funções que já vêm junto com Python, que fazem parte de uma biblioteca de funções que eles chamam, na verdade, são várias bibliotecas que fazem parte da Python Standard Library. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar isso daí, que já são bibliotecas que vêm junto com o Python, tá? Então, eu coloco aqui porque tem uma documentação para se consultar, né? Por exemplo, eu vou falar de duas aqui, né? Mais para exemplificar, mas às vezes tem muita coisa útil aqui que vocês acabam precisando e em vez de reprogramar, logicamente, vocês vão usar o que está pronto, né? Então aqui é a referência, procurei no python.org, coloquei no Google Python Standard Library, ele encontra isso daí, tá? Inclusive tem para as várias versões aqui, tá? De Python, inclusive 2.7, que a gente já sabe que nem está mais sendo atualizado, né? Então aqui eu vou mostrar um pouco como que a gente utiliza essas bibliotecas. Então, aqui a gente vai fazer assim, ó. A primeira forma de utilizar, por exemplo, eu vou usar aqui uma biblioteca que chama Math. Então aqui import Math. Uma vez que eu fiz isso, ele já importou a biblioteca. Se eu vier aqui e colocar esse nome que eu importei aqui, ele já mostra aqui uma lista onde dentro tem as funções que existem nessa biblioteca. Como a gente já viu que acontece com os objetos, né? Então nós temos aqui as variáveis aqui, como eu falei, que a gente não vai chamar diretamente, né? Que tem os dois underlines no começo e no fim. E depois já tem as funções aqui disponíveis, tá? E se eu quiser ver, tiver dúvida de alguma delas ou como ela funciona, eu posso vir então aqui, por exemplo, eu quero usar o seno. Mas eu não sei se o seno é em graus ou em radianos, por exemplo. Então eu vi que lá tem, né? Então o que eu vou fazer é assim. Se eu quiser utilizar essa função, eu vou sempre chamar com o nome que eu importei, né? Que é o math, ponto, e a função, tá? Seno, por exemplo. Então se eu quiser usar o help aqui, vai ser help math thing, por exemplo. E aqui ele já dá o help da função, tá? Então retorna o seno de x, medido em radianos. Então, math.sim, vamos pôr do zero aqui, 0. Aí no math, eu não vou ficar subindo aqui para mostrar, mas além das funções existem algumas constantes. Então aqui nós temos o math, lá tem o π, que é o valor do π, né? Então eu vou pôr math π sobre 2. Então, aí o seno deu 1, tá? E assim como muitas outras funções que tem aqui, por exemplo, aqui eu tenho o sqrt, por exemplo, tirar a raiz quadrada, né? Math sqrt, por exemplo. E outras funções aqui, por exemplo, sail, que é para o floor e o sail, né? Que é o teto, por exemplo, se eu tiver um número aqui, né? Se eu colocar assim, ó, math ele me retorna 5, né? Que é o próximo número inteiro a partir daquele valor que eu tô colocando aqui. Tenho o número aqui, o E, né? Vocês veem que o log aqui, eu não li na documentação, mas é com base E, né, o LN, né? Acho que tem log 10, se eu quiser, com base 10, se eu não me engano. Exato. Bom, então essa é a forma que a gente utilizou, né? Import math, né? E assim como eu importei, eu posso apagar o módulo daqui. Por exemplo, colocar del math, agora, se eu tentar usar math, π, por exemplo, ele já não tem disponível, eu apaguei aquela variável, tá? Essa é a primeira forma que a gente usou então, import math.
Só que às vezes a pessoa ela não gosta de, ou ela não quer por algum motivo ficar usando o sempre math.p, math.sim. Então você pode fazer assim, uma outra forma de importar é você colocar assim, ó, from, aí você põe o nome do módulo que você quer importar, import, e esse aqui fala o que você quer importar. Por exemplo, eu quero importar seno e pi. E aí aqui ele já vai ter importado com esses nomes que eu coloquei aqui, tá? Então aqui no caso ele fez seno de pi sobre seno de pi sobre 2, tá? E as outras funções não estão disponíveis, porque eu importei do math só o sim e o pi. Ou se eu tentar usar math, ele também não conhece. Então eu não consigo nem usar math, sqrt ou qualquer outra coisa. Porque eu importei dessa forma, from math import sim e pi, tá? Então é a segunda forma de fazer isso. Aqui eu vou apagar o seno e o pi, tá? Agora já não consigo nem utilizar mais, ele já não reconhece mais os nomes, tá? Terei que importar de novo. Outra coisa que pode acontecer, e é por isso que eu estou usando um pouquinho mais de tempo para falar dessas importações, porque é uma coisa em teoria simples, mas que causa confusão. Por exemplo, a gente vai ver, daqui a alguns vídeos, a gente vai ver uma biblioteca que é o NumPy. E no NumPy eu também tenho uma função seno. Então aí, por exemplo, se eu quisesse usar essa função seno aqui do math, e eu importei como math, eu usaria math.py, né? E do NumPy, numpy.py. Eu só falei de seno, né? Mas tem o pi também lá, ou seno, né? Como eu falei, né? Para ficar coerente com o que eu falei. E se eu fizer se eu fizer assim, ó, from math import seno, e depois na linha de baixo, ou depois lá para frente colocar from math import from numpy import seno, ele vai sobrescrever o seno que eu tinha importado do math. Então aqui o que eu posso fazer para não gerar confusão, caso eu não queira importar o módulo inteiro, é colocar assim, ó, from math import sim as, sei lá, por exemplo, msim, que é o seno do módulo math. E aí eu consigo usar aqui com esse nome. Então, só recapitulando, eu posso fazer um import, o nome do módulo, né? Ou da biblioteca. Aí, a outra forma, né? Essa é uma delas, né? A outra forma seria falar from módulo import, aí eu ponho A, B, C, seja lá o que eu estou importando, né? E a outra forma, a terceira forma que é parecida com essa é from, sem espaço aqui, from módulo, o nome do módulo, import fulano, sei lá, as, e aí eu ponho o nome que eu quero utilizar, tá? São as três formas de importar. Eu não mostrei, mas uma outra coisa que também o pessoal faz, mas não é recomendado, é assim. Às vezes eu quero importar tudo que tem no math, mas eu não quero ficar usando com math. Então o que o pessoal faz é colocar assim, ó, from math import asterisco. E ele vai importar tudo que está lá. Então agora eu tenho seno, tenho cosseno, tenho o pi, o e. Só que esse tipo de coisa, você está importando tudo que está lá, sem o nome do módulo, sem cuidado, isso ele é propenso a dar erro. Por exemplo, eu posso estar usando uma variável, depois eu esqueço, eu estou usando uma variável aqui igual a 10. Aí o e já não é mais aquela variável que eu tinha. Ou então eu falo que o seno é um dado valor aqui. Agora eu vou tentar usar seno, ele dá erro porque ele fala que é inteiro, não é mais a função que eu chamei. Então essa forma não é recomendável de se chamar, tá? Só para mostrar que tem outros módulos aqui, eu vou chamar assim, ó. Eu vou colocar um outro módulo aqui que existe no Python, na biblioteca padrão, que é o random. Então o random, por exemplo, eu posso dar um dir para ver o que tem no random, mas é uma biblioteca para trabalhar com números randômicos, né? E algumas coisas básicas aqui de estatística, né? De probabilidade estatística. Então aqui, por exemplo, se eu colocar assim, ó, random, e eu vou chamar uma função que chama random aqui, ó, ele gera números entre 0 e 1 aleatório. Se eu quiser números inteiros entre um certo valor, random int, randint, acho que é que ele chama.
e acho que eu ponho o valor que eu quero, o intervalo que eu quero. E aí ele vai dar um número naquele intervalo, tá? Entre outras funções que tem aí. Mas essas são duas das muitas bibliotecas que existem no conjunto de bibliotecas padrão do Python, tá? O mais importante é essas formas de entender mais ou menos como funcionam essas formas de importação para depois conseguir utilizar essas bibliotecas. Porque no fundo, quem tiver querer utilizar do Python, lógico, a gente vai usar a linguagem, mas o que a gente vai querer utilizar são bibliotecas que vão ter muitas coisas úteis para a gente. E é o que a gente vai ver em alguns vídeos. Por exemplo, biblioteca que a gente vai ver para fazer operações algébricas, diferenciar, derivar, integrar, simplificar, ou então fazer contas, sei lá, só resolver um sistema, multiplicar um vetor por uma matriz, daí já numericamente, né? Então, assim, o que a gente quer e o que é o poder do Python justamente são as bibliotecas que existem para ele e a facilidade com que se utiliza, que é só colocar o import e sair utilizando, né? Então é muito importante a gente entender como que funciona essa parte de importar bibliotecas, módulos, para a gente conseguir depois utilizar bem todas essas ferramentas que estão disponíveis no Python.